Você já teve depressão e tem medo de ter recaídas? Já fez tratamento, mas tem medo de voltar a ter depressão? Pois eu vou trazer para você 6 estratégias para você colocar na sua rotina, no seu estilo de vida, para você evitar as recaídas da depressão. Eu sou Tayana Borges, sou psicóloga há mais de 13 anos, educadora emocional, orientadora parental e mestranda em desenvolvimento psicológico. Como todo mundo já sabe, a depressão ela tem fatores genéticos, biológicos e ambientais. É muito comum que as pessoas, depois de terem depressão, serem diagnosticadas, passarem por um tratamento com um psiquiatra e até mesmo com psicólogo e venham a ter depois uma recaída, ou seja, voltem a ter os mesmos sintomas da depressão e precisem retornar ao tratamento. Isso acontece primeiro porque a depressão ela não tem cura. Ela tem tratamento e ela tem controle, ou seja, é como uma gripe, né? Você vai tratar a gripe, vai ficar boa da gripe, mas ocasionalmente você pode voltar a ter os sintomas de gripe e precisar tratar novamente. Entretanto, se você já teve gripe, você também já sabe que existem algumas coisas que você pode fazer para piorar a gripe. Por exemplo, que se você se expor a algumas situações, locais fechados, com pessoas tossindo, espirrando, né? Entrar em contato com pessoas com o vírus, por exemplo, as chances de você vir a ser contaminado com a gripe novamente é maior. Então, você sabe que você precisa evitar fazer para evitar ter a gripe. O mesmo acontece com a depressão. Você pode sim ter o diagnóstico, né, de uma síndrome depressiva, passar pelo tratamento como psiquiatra, tomar medicação, depois passar por um processo de psicoterapia que é fundamental nesses casos, principalmente também para que o paciente seja capaz de identificar, né, quais são os gatilhos mentais, as circunstâncias, né, que pioram os sintomas da depressão, né, que agravam a depressão. Então, se você já teve depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno mental, você está ciente sim que apesar de ter tratamento, não tem cura, né? É algo que você precisa controlar e observar os sinais e os sintomas, né? Observar quando os sinais estão voltando, né? Para que você possa procurar ajuda. E é claro que muitas vezes, quando as pessoas já tiveram depressão, elas tendem a ter muito medo de ter recaída. Porque a depressão, ela faz com que a pessoa perca a vontade de viver. Em muitos casos, a pessoa começa a ter ideações suicidas. Os relacionamentos são prejudicados, tanto com os filhos, com os cônjuges, com os amigos. Algumas pessoas se prejudicam no ambiente de trabalho, tendem a ficar mais irritadas, mais mal-humoradas. Elas não sentem mais vontade de fazer nada, percebem mudanças, né, no peso corporal, no apetite, alterações no sono, dores físicas, enfim, há uma série de fatores, né, de sintomas que comprometem a vida da pessoa. E é justamente por isso que pessoas que já tiveram depressão têm muito medo de sofrer uma recaída, né, muito medo de que a depressão retorne. Então eu vou trazer para você nesse vídeo 6 estratégias para que você consiga incluir na sua rotina e evitar as recaídas da depressão. Mas antes de trazer para você essas 6 estratégias, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não estou dizendo que essas estratégias vão te livrar da depressão. Se você já está com sinais de depressão no momento, se você já está com sintomas de depressão, eu preciso que você procure ajuda de um profissional, de um psiquiatra ou de um psicólogo. Se você não consegue fazer isso sozinha, peça ajuda de uma pessoa de confiança para que te encaminhe para um profissional, né? Esse vídeo, essas 6 estratégias, na verdade, são para aquelas pessoas que já tiveram depressão ou algum outro transtorno de humor, como transtorno de ansiedade, por exemplo, né? Como a ciclotimia, enfim, outros transtornos de humor, mas que tem medo de ter recaída. Tem medo de que, por alguma situação da vida, altos e baixos, gatilhos mentais, essa pessoa tem medo de voltar a ter a depressão. Então esse vídeo é para você que já teve o diagnóstico, já passou pelo tratamento, mas tem medo de que em algum momento a depressão volte para você. Ou se não com você, com algum amigo seu, com alguém que você conhece, sua parceira, seu parceiro, seu filho, sua mãe, alguém que já teve depressão, que passou por esse processo tão difícil, que se libertou, mas você tem medo de que essa pessoa venha a ter os sintomas novamente. Então, se você é amigo de alguém que já passou por
isso, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque eu vou trazer essas 3 estratégias muito práticas e muito simples para ajudar nesse processo e evitar a recaída na depressão. As pessoas, em geral, né, elas costumam falar assim, para não ter depressão, você tem que praticar atividade física, você tem que comer tais alimentos, você tem que ter tantas horas de sono, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Eu não vou trazer, dizer o que você tem que fazer de forma a querer construir uma rotina por você. Ao contrário, eu vou mostrar para você alguns princípios, né? Algumas coisas que são necessárias, são importantes você prestar atenção na sua rotina, para que a partir daí você construa uma rotina do seu jeito. Eu não vou, por exemplo, dizer que para não ter depressão você precisa praticar atividade física. Não, porque isso pode ser algo extremamente penoso e difícil para você. O que eu vou te dizer é que você precisa prestar atenção em algumas situações da sua vida, que essas situações podem se tornar gatilhos para que você tenha recaídas na depressão. A primeira situação que você precisa ficar muito atenta é estar em ambientes escuros, permanecer muito tempo em ambientes escuros. Muitas vezes aquela pessoa ela não tem um compromisso logo cedo pela manhã, né? Pode ficar um pouco mais na cama até 10, 11 horas da manhã, trabalha em casa, faz home office, enfim. Ou mesmo até trabalha durante o dia, mas tende a ficar muito em ambientes fechados. Né? E o ambiente fechado, a escuridão em si, né? A falta de ar natural tende a ser um gatilho mental para que as pessoas voltem a ter depressão, para que elas tenham recaídas na depressão. Então é importante que você observe para que você não permaneça muito tempo em locais escuros. Ao acordar, abra as cortinas, abra a janela, frequente locais abertos, né? Seu escritório, seu ambiente de trabalho. É importante que sejam arejados. Se você precisa ficar muitas horas em um local fechado, por uma necessidade de trabalho mesmo, né? É importante que você tire alguns minutos do dia para ir lá fora, pegar um sol, né? O contato com o sol é muito importante. Inclusive, em alguns países da Europa, a gente fala que existe a depressão sazonal. A depressão sazonal é aquela depressão causada justamente pelo inverno, pela falta do sol, pelo excesso de frio. Então é importante que se você já teve depressão, fique atenta, se exponha ao sol, abra janelas, abra a cortina, se possível tenha contatos com a natureza, né? Se você for, por exemplo, do tipo de pessoa que gosta de fazer atividades físicas, busque fazer essas atividades físicas ao ar livre, se possível. Se não for possível também, essas atividades ao ar livre, apenas esteja atenta, né? Para abrir as janelas da casa, da cozinha, do banheiro, do quarto. Não fique muitas horas ou um dia inteiro trancado em uma casa ou um apartamento escuro, porque isso com certeza vai ser um gatilho mental para a recaída na depressão. O segundo sinal, e é algo que as pessoas que já tiveram depressão ou crises ansiosas têm uma forte tendência a fazer, é maratonar série. Por quê? O maratonar série tende a causar um estado de fuga mental, em que você não se conecta com as suas emoções, você não se conecta com a sua rotina, causa um estado de passividade e você fica ali por horas, 3, 4, 5 horas seguidas, provavelmente em um quarto escuro, assistindo série. Eu não tô dizendo que você não pode assistir série, você pode, deve, é legal, é divertido, sim, é importante, né? Faz parte dos seus hobbies, todas as pessoas precisam ter passatempo e lazer, e isso pode sim fazer parte, né, das suas atividades favoritas. Só fique atenta para que não fique mais de 2 ou 3 horas por dia expostas a programas de TV, videogame, aparelho celular, eletrônicos em geral. Principalmente a questão de maratonar série, porque ela te desloca da sua vida real, te coloca numa vida fictícia e depois você fica sem energia psíquica para retornar para sua rotina. É como se você entrasse naquela vida do personagem e depois você não conseguisse mais entrar na sua vida de volta. Como se aquilo ali, né, causasse em você uma paralisia mental e emocional e aí provoca desânimo, né, tristeza, uma sensação de fugir da sua realidade. Então, se você gosta de assistir séries, filmes, assista, mas faça isso com moderação. Assista 2 episódios, 3 episódios, pare, faça outras coisas, se movimente, né? Intercale esse hábito de assistir série com outras coisas na sua rotina. Outro aspecto fundamental é que você tente ter uma rotina produtiva.
Uma rotina produtiva não significa necessariamente se sobrecarregar e tentar fazer um monte de coisas e tentar dar conta de tudo, não. Muito pelo contrário, quando você se sobrecarrega demais, você foge das suas emoções e há uma tendência de que em algum momento você paralise totalmente e tenha uma recaída. Mas quando eu falo de uma rotina produtiva, é importante que mesmo em períodos de férias, né, em períodos de feriados, finais de semana, você inclua no seu dia alguma coisa que faça você se sentir útil, que faça você ter a sensação de que você tem uma missão de vida. Um dos grandes motivos que fazem com que as pessoas entrem em depressão é porque em algum momento da vida elas sentem que a vida perdeu sentido, não tem significado, não tem motivo, não tem razão, nada mais faz sentido. Então, quando você não tem uma rotina produtiva, a vida fica sem sentido. E aí você emenda vários dias, né, finais de semana, feriados, férias, sem produzir nada. E aí, automaticamente, você tende a ter uma recaída, porque você começa a ficar sem uma missão, sem um prazer de vida. O quarto aspecto, e talvez um dos mais importantes, é que você não pode fugir das suas emoções. As pessoas que já tiveram depressão, muitas vezes elas tendem a acreditar que elas não podem ficar tristes. Isso acontece principalmente com as pessoas que tiveram depressão, trataram com medicação, mas não fizeram acompanhamento com psicólogo. Essas pessoas começam a acreditar que elas não podem ficar tristes. Então acontece alguma coisa, aquela vontadezinha de chorar e elas fogem. E muitas vezes elas fogem como? Tentando provocar um estado de humor que não é real. E isso acaba a médio e a longo prazo provocando recaídas na depressão. Por isso é importante que quando tiver vontade de chorar, chore. Quando estiver triste, viva essa tristeza. O que você vai fazer é não alimentar. Por exemplo, você está com vontade de chorar, aconteceu uma circunstância no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua rotina, enfim, alguma coisa na sua vida que te provocou uma tristeza profunda. Não fuja desse sentimento, mas também não o alimente, não fique fortalecendo aquilo. Vá, concentre-se, chore, mas não se tranque num quarto escuro para chorar. Né? Coloque equilíbrio na vivência da sua dor. E se essa dor for uma dor muito profunda, por exemplo, um luto, a perda de um ente querido, o rompimento de um relacionamento importante, busque imediatamente a psicoterapia, justamente como uma estratégia de prevenção. Procure um psicólogo como uma medida de socorro mesmo, para que você não precise retornar às crises profundas, não precise talvez nem retomar a medicação, né? Então, se você sente que o choro já está começando a vir de maneira desproporcional, procure ajuda como estratégia preventiva mesmo. A quinta estratégia é lembrar-se que você não tem que nada. Você não tem que fazer o que as pessoas querem que você faça, você não precisa frequentar o local que as pessoas frequentam. Você não precisa seguir as regras sociais, você não precisa fazer o que todo mundo faz, você não precisa gostar do que todo mundo gosta. Você só precisa ser você. Você precisa respeitar os seus limites. E respeitar os seus limites é justamente fazer o que você quer. Você não tem que ir para academia, você não tem que fazer dieta, você não tem que estudar, você não tem que ter uma carreira de sucesso. A única coisa que você tem que é lutar por você, é lutar pela sua saúde mental. Portanto, na sua rotina, busque colocar coisas que te façam feliz, não coisas que as pessoas estão cobrando que você faça. Não inclua na sua rotina aquilo que é aparentemente correto. Inclua na sua rotina aquilo que te faz bem, que te provoca bem-estar, que melhora o seu humor, sem comparações, sem regras sociais. A sexta estratégia, tenha válvulas de escape emocional. Ou seja, tenha estratégias durante o seu dia que te façam voltar ao seu bom humor. Saiba de coisas sobre você que fazem com que você se sinta bem, porque muitas vezes as pessoas deixam a felicidade ao acaso, porque elas não sabem o que provoca bem-estar. Então você precisa ter autoconhecimento, né, e buscar incluir no seu dia aquilo que você realmente gosta de fazer. O que você gosta de fazer? O que te traz bem-estar? O que te faz feliz? Será que é um banho demorado? Será que é ligar para uma amiga? Será que é ficar olhando à noite para o céu, olhando as estrelas, né? Será que é uma música específica, ouvir uma música no carro, ouvir uma música antes de dormir, ou fazer um alongamento, uma meditação? Enfim, saiba o que te dá prazer e coloque essas coisas que te dão prazer na sua vida diariamente.
Mais uma vez, eu reafirmo que essas estratégias são para as pessoas que já tiveram depressão e que estão com medo de vir a ter uma recaída, né? Mas se você sente que você já está em depressão, se sente irritada demais, né? Chora sem motivo, sente que a vida não tem motivo, ou chora com motivo, mas chora de forma desproporcional, não tem prazer em viver, não tem prazer nas pequenas atividades do dia a dia, se sente frustrada com as coisas que acontecem com você, então procure ajuda, procure um psicólogo. Se for difícil demais sair de casa, procure um psicólogo online, mas não tente vencer a depressão sozinha, porque a tendência é se agravar e a situação piorar. Procure ajuda o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as amigas, porque muita gente que tem medo de ter depressão está passando pela mesma coisa que você. Então compartilhe com as amigas para que essas pessoas também se tornem conscientes desse problema e procurem ajuda.